Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a cor da pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo um terno cinza, uma camisa branca, tenho 1,79 m de altura e estou na sala das comissões da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Bom dia aos deputados presentes, deputado Camilo, deputado Oscar Gutz, que me ladeia. Gutz, não tenho trema. Não é verdade? Eu não tenho trema, senão seria aí, né? Então, desculpe. Deputado Nilson Berlanda, que está online também. Vamos aguardar os demais deputados. Discussão e votação das atas da 8ª e 9ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Todos os deputados receberam em seus gabinetes e puderam avaliar a ata. Se algum deles quiser fazer algum reparo, que o faça agora. Caso contrário, está em votação. Como não há ninguém que queira se manifestar, passo a votação. Aprovada. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos. O primeiro requerimento, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, requerendo a realização do 10º Seminário Estadual sobre Síndrome de Down, promovido em parceria com a Escola Legislativa, deputado Ulício Mauro da Silveira, no dia 25 de março de 2025, a ser realizado no auditório deputado Antonieta de Barros, com o tema ainda a definir. Coloco em discussão. Como ninguém queira se manifestar, coloco em votação. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Júlio Garcia, requerendo a realização de um curso de formação e capacitação para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, aos servidores e colaboradores da Prefeitura de Balneário Camboriú e também aberto ao público. Coloco em discussão e votação. Os que queiram se manifestar, por favor. Como não há ninguém para se manifestar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão e votação de parecer. Minha relatoria. PL 220 de 2020, de autoria do deputado presidente Mauro de Nadal, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, síndrome de Down e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral. Bom dia, deputado José Milton Schaeffer. Passo a ler o relatório. Relatório. Tratam os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado presidente Mauro de Nadal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras condições que resultam em hipersensibilidade sensorial. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, dia 21 de julho de 2020, após foi encaminhado para a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, sob relatoria do deputado Bruno Souza, que requereu diligência externa para a manifestação da Associação Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, Abraplex. Porém, pelo fim da legislatura, o projeto foi arquivado, voltando a ser desarquivado em 16 de março de 2023, a pedido do proponente. De volta à Comissão de Economia, o projeto foi aprovado nos termos do voto do relator, deputado Carlos Humberto, em reunião de 2 de agosto de 2023. Finalmente, aportou na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na qual foi designada a relatora a deputada Luciane Carminati, que trouxe seu relatório e voto pela aprovação na reunião realizada em 9 de outubro de 2024. Contudo, solicitei vistas ao projeto de lei para que pudéssemos analisar melhor a matéria e realizar alguns ajustes ao texto proposto. É o relatório. O voto.
De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3º, 209, 3º do Regimento Interno, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos no artigo 87 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência, quando promove a inclusão social das pessoas com deficiência, especialmente aquelas que sofrem de hipersensibilidade sensorial, permitindo que elas e suas famílias tenham acesso a atividades culturais de maneira adaptada às suas necessidades específicas. Mostra-se, portanto, revestido de interesse público e encontra-se apto a regular tramitação nesse Parlamento. Ao garantir que sessões de cinema sejam adaptadas, o projeto assegura o cumprimento dos direitos culturais previstos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, e promove a acessibilidade de um ambiente de lazer tradicionalmente inacessível para esse público. Contudo, analisando o texto proposto e conversando com entidades que trabalham pelos direitos da pessoa com deficiência, achamos por bem apresentar uma emenda substitutiva global para aprimorar a abrangência e a eficácia do projeto, garantindo que as adaptações das sessões de cinema atendam a um público mais amplo, não se limitando apenas a condições específicas como TEA e Down, mas incluindo todas as pessoas com deficiência que sofrem de hipersensibilidade sensorial. Além disso, foram adicionadas novas disposições para melhorar a experiência de acessibilidade e inclusão, como a redução de estímulos sensoriais, a ausência de trailers e propagandas, a inclusão do símbolo mundial da acessibilidade nas propagandas e nas salas, a presença de um funcionário de plantão para auxiliar durante as sessões e multa pelo descumprimento da lei. Ante o exposto no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida do interesse da coletividade, voto com fundamento dos artigos 144, inciso 3º, 209, 3º do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de lei 220 de 2020, nos termos da emenda substitutiva global que apresento em anexo. Bom, meus amigos deputados, como esse é um voto vista, nós temos que primeiro votar o relatório que havia sido colocado em discussão da relatora inicial, primária, que é a deputada Luciane Carminati. Eu coloco em discussão o voto inicial da deputada Luciane Carminati. Presidente, só uma questão de ordem. Então, se nós quisermos apoiar o voto visto, nós temos que rejeitar o voto inicial? Sim. Ok. Então, já me manifesto, então, contrário ao... Eu voto contrário ao voto da relatora e voto a favor do voto visto. Deputado Oscar Gutz ou deputado Nilson Berlanda, os deputados demais que estiverem presentes. Voto contra a emenda. Como foi... Contra o relatório, deputado, desculpa. Voto a favor do meu relatório contra a deputada que inicialmente fez o seu parecer. Coloco em votação o relatório que eu acabo de ler, com substitutivo ao projeto 220/2020. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação PL 0063/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Ficam dispensados do uso de máscara as pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências e as crianças com menos de 3 anos de idade. Coloco em discussão e votação. Eu vou ler o relatório. Eu preciso desse... O requerimento é uma diligência. Tá. Então, eu pedi uma diligência para esse projeto. Nos seguintes termos. Nos termos regimentais, após pedidos de vistas, foi encaminhado
a esse deputado o projeto de lei 63/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que visa estabelecer em lei estadual a dispensa do uso de máscara a pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências e as crianças com menos de 3 anos de idade. A matéria foi aprovada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça em 4 de maio de 2021, nos termos da emenda substitutiva global, juntada às folhas 8 do processo. Na sequência, foi aprovado na Comissão de Saúde em 6 de julho de 2022. Registra-se que o autor apresentou uma nova emenda substitutiva global, juntada às folhas 24 e 25, não apreciada. Finalmente, o projeto aportou nessa comissão, em 29 de dezembro de 2022, a relatora, a deputada Luciane Carminati, requereu diligência à Secretaria do Estado da Saúde, ao Conselho Estadual de Saúde e ao Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Contudo, o projeto acabou sendo arquivado pelo fim da 19ª legislatura e não houve a manifestação dos órgãos estaduais quanto à matéria. Diante desse contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos regimentais dessa comissão, solicito com amparo no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno a promoção de diligência do projeto de lei 63/2021 à Casa Civil, para que colha a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde e encaminhe à ALESC e também ao Conselho Estadual de Saúde e ao Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para que encaminhem aos presentes autos suas manifestações quanto à matéria. O requerimento de diligência está em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, altera a Lei 18.335/2022, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina para equiparar o surdo atleta aos beneficiários. Passo a ler o relatório. Vou ler o voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3º e 209, terceiro do Regimento Interno, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 87 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência, ao garantir a inclusão dos surdo-atletas no programa Bolsa Atleta, promove o princípio de igualdade, essencial em qualquer política pública voltada ao esporte, e à inclusão social. Esse projeto corrige uma falha administrativa que resultou na exclusão de atletas com deficiência auditiva no edital número 1/2024 e assegura que tais atletas recebam um tratamento isonômico em relação aos demais, conforme preconizado pela Constituição Federal, artigo 5º, e pela Constituição do Estado, artigo 4º, inciso 2º, que vedam qualquer forma de discriminação. Ante o exposto no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto, com fundamento nos artigos 144 e 209, inciso 3º, do Regimento, pela aprovação do projeto de lei 184/2024. Está em discussão o projeto. Como não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação. Deputado relator José Milton Schaeffer, PL 055/2023, de autoria do deputado Camilo Martins, altera a Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017, para equiparar a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar à pessoa com deficiência. Com a palavra, o relator. O 55? Presidente, deputado
doutor Vicente Caro Preço, cumprimento todos os colegas deputados aqui da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência. E nós queremos aqui apresentar um requerimento de diligência ao projeto 55/2023, também nos termos regimentais, né? O projeto foi distribuído pela relatoria do deputado, o projeto de lei 55, de autoria do deputado Camilo Martins, cujo objeto é equiparar a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar à pessoa com deficiência. Diante desse contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos regimentais, solicito, com amparo no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, diligência aos órgãos do Poder Executivo para que a Casa Civil colha a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, de Assistência Social e Família e também da Secretaria de Estado da Fazenda e ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED, para que encaminhe aos presentes autos sua manifestação quanto à matéria. Então, o nosso pedido aqui é de diligência, presidente. O pedido de diligência está em apreciação dos senhores deputados presentes. Como ninguém queira se manifestar, coloque em votação. Aprovado. Projeto agora de relatoria do deputado Camilo Martins, PL 053/2024, de autoria do deputado Lucas Neves, dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista. Com a palavra, o relator, Camilo Martins. Presidente, o deputado Camilo, como ele está online, ele pediu que eu fizesse o relatório, que apresentasse o relatório feito por ele, né? Com relação a esse projeto, pode ser? Ok. Então, passamos Pode aí... ser, deputado. Ok. Então, passamos aqui ao relatório e voto ao projeto de lei 53/2024, o qual dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista, no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. O projeto é do eminente deputado Lucas Neves, relatório nessa comissão, o deputado Camilo Martins, que destaca aqui na sua justificativa a proposta em que ela se fundamenta na necessidade de criar um ambiente educacional mais acolhedor, adaptado e sensível às particularidades destes estudantes, reconhecendo a importância de uma educação inclusiva e mais consciente. Obviamente que a entidade, para poder obter esse selo, ela deverá adotar algumas medidas tais como suporte e apoio educacional e social aos alunos com TEA, capacidade contínua dos professores, capacitação contínua dos professores, realização de campanhas de conscientização, suporte aos pais, familiares, bem como a criação de espaços de acolhimento sensorial. O projeto já tramitou nas demais comissões de educação, também de Constituição e Justiça, e ao analisarmos o projeto, entendo que ele tem interesse público, uma vez que visa promover a inclusão de estudantes portadores de TEA, permitindo que, independentemente de suas habilidades físicas ou sensoriais, tenham igualdade de oportunidades e acessibilidade na educação. Ademais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Federal número 13.146, objetiva assegurar e promover as condições de igualdade ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E é isso que a norma projetada fomenta na medida em que, ao criar o selo Escola Amiga do Autista, premia essas instituições de ensino comprometidas com práticas inclusivas e valorização da diversidade. Face ao exposto, no âmbito desse órgão, por considerar a presente medida de interesse da coletividade, o deputado Camilo Martins vota pela aprovação ao projeto de lei 53/2024. O projeto está em discussão. Deputado Zé Milton, como
como nosso ambiente está mudando, né? Tem que mudar, né? É uma realidade que nós estamos vendo diariamente, semanalmente, todo mês, o aumento vertiginoso dos diagnósticos, dos casos de transtorno do espectro autista e outras situações, e realmente nós temos que premiar ou distinguir entre tantas as escolas que melhor se adaptam à situação. É uma corrida contra o tempo, de fazer com que não apenas o diagnóstico seja dado, o tratamento seja feito, mas que, principalmente, o lugar onde que as crianças passam a metade de suas vidas seja adaptável e condizente com a sua condição. Por isso, é um bom projeto. Parabenizo o autor, o deputado Lucas Neves. Ele nos pediu para incluir nessa reunião e vejo, então, mais um elemento para reforçar essa linha de cuidados com transtorno do espectro autista. Continue em discussão o projeto? Presidente. Sim. Eu quero referendar aqui suas palavras, né? Acredito que o projeto ele é tão necessário que poderia ser para todas as pessoas, né, com deficiência, talvez no futuro evoluir, mas a ideia do deputado Lucas Neves é muito pertinente. O ambiente precisa, a escola, ela tem um efeito multiplicador, né, e além da educação, da transferência de conhecimento, e é a partir dela que a gente vai mudando a sociedade muito fortemente. Então, o projeto é muito atual, tem interesse público, e acredito que poderíamos, inclusive, no futuro, pensar em ampliar, né, criar escolas, porque isso vai estimular, criar escolas inclusivas de maneira não só para a questão do autismo, mas para a síndrome de Down e todas as demais deficiências, né, que possam existir, mas teríamos que dar condições, né, que para as escolas de educação básica, nível de 2º grau, que é o início, né, ali, em que elas estejam preparadas, aparelhadas. Tem uma grande preocupação, né, já que estamos debatendo esse assunto, com a formação, né, do 2º professor, para que ele realmente esteja apto, né, a dar atenção, à educação, a acompanhar, né, esses alunos e que eles possam se sentir integralizados dentro do ambiente escolar. Então, acho que é um projeto muito interessante e que ele vai servir de exemplo, né, para que outras escolas também busquem este selo, e quem vai ganhar com isso vai ser a sociedade, que cada vez mais ela será mais inclusiva. Era isso. Deputados, continue discussão o projeto. Saúdo a presença do deputado Antídio Lunelli, que vem abrilhantar essa reunião. Alguém mais queira fazer? Eu coloco, portanto, em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Agora teremos 2 projetos de relatoria do eminente deputado Júlio Garcia. PL 286-2024, de autoria do deputado Marquito, que institui o Dia Estadual do Orgulho Autista e altera o anexo único da Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, o relator. Muito bom dia, senhores deputados. O presidente já fez o introito. O autor argumenta na sua justificativa que no dia 18 de junho comemora-se o Dia Mundial do Orgulho Autista e vem ganhando força no Brasil, tornando-se um dia de celebração à neurodiversidade que busca conscientizar a sociedade sobre as diversas formas de ser e existir no mundo, mudando a visão negativa em relação ao autismo. A matéria foi lida no expediente no dia 9 de julho de 2024, na sequência tramitou e foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, encaminhada a essa comissão,
sob a relatoria deste deputado nos moldes regimentais. É o relatório. Voto. Procedendo ao exame dos autos, sob a ótica atual do órgão fracionário, estabelecida no 87 do RI, deste poder, tem-se que a matéria pretende acrescentar ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina o Dia do Orgulho Autista. Desse modo, tendo em vista a notável relevância da causa relativa às pessoas com transtorno do espectro autista, tem-se que a instrução do Dia do Orgulho Autista vem sublinhar as medidas que têm sido tomadas em favor do combate ao preconceito e ao desconhecimento dessa neurodivergência, visando a inclusão de pessoas com TEA e em todos os níveis da sociedade. Finalmente, é oportuno destacar que a instituição de um dia no ano dedicado ao tema tem sido relevante instrumento de mobilização da sociedade, de impulsionamento de políticas públicas, conforme aduz o autor em sua justificação, porque a visibilidade do transtorno propicia o engajamento da sociedade na luta pela conquista dos direitos das pessoas neurodivergentes. Diante do exposto, com base no 144 do Regimento Interno, voto pela aprovação do presente projeto de lei. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. O projeto está em discussão. Os deputados que queiram se manifestar podem fazê-lo no momento. Como ninguém queira se manifestar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Segundo projeto de relatoria do deputado Júlio Garcia. Projeto de Lei 412/2024, de autoria do deputado Silvio Zancanaro, que altera o anexo único da Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual da Pessoa Amputada. Com a palavra, o senhor relator. Pois não, senhor presidente. O autor, na sua justificativa, aduz que a medida propõe a criação do Dia Estadual da Pessoa Amputada em Santa Catarina a ser celebrado em 5 de abril. A iniciativa surge em resposta ao aumento alarmante de amputações no Brasil, tendo atingido 31.190 casos em 2022, apenas na rede pública de saúde, destacando a urgência de ações preventivas, especialmente contra doenças vasculares associadas ao diabetes. Esse é o objetivo do projeto de lei. Voto no sentido da aprovação do presente projeto com as emendas modificativas que apresento que estão anexadas ao voto. Emenda modificativa ao artigo 2º. Artigo 2º. O Dia Estadual da Pessoa Amputada tem por objetivos: inciso 1, sensibilizar a sociedade sobre as causas mais comuns de amputações, diabetes, traumas, doenças vasculares, entre outras, e as formas de prevenção. Inciso 2, enfatizar a importância de cuidados preventivos como controle do diabetes e da hipertensão e dos hábitos saudáveis que podem reduzir o risco de amputações. Promover a inclusão, inciso 3, promover a inclusão de pessoas amputadas na sociedade, combatendo o preconceito e a discriminação. E, por último, inciso 4, divulgar informações sobre as redes de apoio e recursos de saúde mental para ajudar amputados e suas famílias a lidarem com as mudanças físicas e emocionais. A outra emenda modificativa. Essa é a emenda modificativa, senhor presidente. Ela também altera o anexo único, que passa a ter a redação conforme documento anexado no voto. É como voto, senhor presidente. O voto relator está em discussão. Senhor relator, isso nos arremete a uma situação das causas da amputação, né? É importante campanha em relação a isso, principalmente da causa maior, que é o diabetes mellitus, e para que se faça realmente uma rede de cuidados com a pessoa amputada. Bom projeto.
projeto continua em discussão. Como que ninguém queira discutir, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Agora teremos os dois projetos de relatoria do deputado Oscar Gutz, não é Gitz, é Gutz. Projeto 262/2024, de autoria desse deputado, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista em Penha, AMA Penha, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Com a palavra, o relator. Bom dia, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, nosso querido e ilustre deputado que sempre nos representa muito bem. Quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes e aqueles que estiverem online, cumprimentar todas as pessoas aqui que estão participando, que Deus possa abençoar a cada um e cada uma. Trata-se desse projeto de lei de número 262/2004, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista, AMA Penha Santa Catarina. A proposta foi aprovada no âmbito das comissões de Constituição e Justiça no dia 5 de junho de 2024. De acordo com o regimento interno deste poder, compete a esta Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência analisar as proposições sobre o aspecto do interesse público. Assim, da análise cabível, entendo que o projeto de lei, quanto busca declarar de utilidade pública a associação que defende direitos de pessoas do aspecto autista, mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 262/2024. O projeto do relatório está em discussão. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. PL 114/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Ficam incluídas as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e com transtorno do espectro autista como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 no Estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto foi apensado o PL 147.8/2021. Com a palavra, o relator, deputado Oscar Gutz. Trata-se do projeto de lei de número 114/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que visa incluir as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e com transtorno do aspecto autista, como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 no Estado de Santa Catarina, desarquivado em 22 de junho de 2023. A proposta foi encaminhada à análise da Comissão de Saúde, na qual foi aprovado com emenda substitutiva global, apresentada pelo autor. De acordo com o requerimento interno deste poder, compete a esta Comissão dos Direitos de Pessoas com Deficiência analisar as propostas sobre a ótica do interesse público. Assim, da análise cabível, entendo que o projeto de lei, quanto priorizar um grupo de pessoas que possuem redução de mobilidade visual, auditiva, intelectual ou possuem a saúde debilitada, mostra-se revestido de interesse público. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 114/2021, na forma da emenda substitutiva global, aprovado na Comissão de Saúde. Seu relatório, senhor deputado. O relatório está
Em discussão. Os que forem em favor, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores deputados, nós vamos terminando essa nossa reunião para dar sequência a outras reuniões. E eu queria tocar num assunto importante que vai pipocar em todas as... que pode estar pipocando em todas as APAES do Estado. Nós estamos aí com uma dificuldade grande, orçamentária e operacional das prefeituras em relação ao tratamento, à avaliação e tratamento de pessoas com deficiência. É uma realidade, Isso já começa a pesar fortemente e inclui aí esforços para que haja uma mobilização por parte das prefeituras, principalmente, para que elas treinem pessoal, contratem pessoal ou então terceirizem esse serviço para dar vazão ao diagnóstico e à inclusão de pessoas com deficiência. Porém, não é apenas isso. As nossas APAES, as nossas AMAs, estão sofrendo com isso pela necessidade de se tornarem, de uma maneira ou de outra, muito mais ágeis e adaptáveis a essa situação, coisa que não é uma situação que se resolve do dia para a noite. Nós estamos, assim, enfrentando uma discussão muito grande na APAE de Jaraguá do Sul, e nós solicitamos ao presidente da Federação das APAES que fizesse uma reunião online amanhã, 10 horas, para que fosse exposta a situação que implica, eventualmente, até em mudança de estatuto da APAE de Jaraguá para se adequar à licitação colocada pela Prefeitura Municipal de Jaraguá. É o único caso em 199 APAES no Estado, e isso nos arremete à discussão, avaliação, e ver o que se pode fazer para melhorar, não apenas para uma ou outra instituição, mas para o paciente. As pessoas precisam. Se tem uma ideia, tem 1.050 alunos na APAE de Jaraguá e 1.000 em espera. 1.000, dobro. Então, isso está pressionando em todos os cantos do Estado. Mas é uma situação que, na próxima reunião, vamos avaliar melhor e esperamos... se alguém quiser fazer uso da palavra, rapidinho, por favor, deputado Antídio. Senhor presidente, nobre amigo doutor Vicente Augusto Caro Preso, eu quero lhe parabenizar pelo selo do autista, que foi aprovado, virou lei. Então, quero parabenizá-lo por este momento tão especial, e dizer de que o senhor sempre tem trabalhado muito em relação a questões das APAES, da AMA, dos autistas, enfim, das pessoas com deficiência. Eu quero aproveitar esse momento aqui para lhe agradecer e lhe parabenizar também. Tá? Muito obrigado. Obrigado, deputado Antídio. Mais algum deputado quer se manifestar? Presidente, por favor. Bem breve, apenas colaborando com as suas palavras. A gente tem debatido aqui, o Estado também tem feito o esforço dele, nessa área de atenção às pessoas com deficiência, de tratamento, não só de diagnóstico, mas também de tratamento. Está havendo uma transferência muito grande para as APAES, que elas não têm estrutura suficiente para abarcar toda a necessidade. E o sistema SUS, ele prevê a atenção a isso. Mas, na grande maioria das nossas cidades, secretarias municipais de saúde, principalmente, e às vezes até na educação municipal, é diferente a atenção na estadual. Eu acredito que a FECAM, as prefeituras, devam se atentar a isso, nos municípios, porque a prefeitura é o órgão mais próximo do cidadão. E me preocupa, as APAES têm feito um trabalho de comprometimento, mas têm absorvido funções para ajudar as pessoas com deficiência e têm ajudado. Mas elas não têm a estrutura, na sua grande maioria. Se Jaraguá tem problema, imagina outras cidades que têm situação econômica um pouco mais
aquém do que isso. Então, realmente o tema que você traz aqui ele é importante. A gente deve chamar a atenção da sociedade para a importância de que os municípios também adentrem, né, com políticas públicas, desde a área da educação, mas também na atenção, no acompanhamento, no auxílio às famílias para tratar as deficiências, né, em toda a sua plenitude, principalmente, talvez, no sistema público de saúde municipal, porque tem muita coisa que a atenção básica pode resolver e nem sempre as APAES estão aparelhadas suficientemente. Então, só lhe cumprimentar pelo seu depoimento aí. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado pela participação de todos.